Fala galera esperta, Leanderson Lima na área, vamos falar da vitória da Onça Pintada em cima do Curitiba, gente, uma vitória que sim, traz alívio, porque se o Amazonas não tivesse vencido esse jogo, ele estava na zona de rebaixamento durante essa rodada e ali ele permaneceria, gente, que nunca é uma coisa óbvio, né? Óbvio que nunca é uma coisa legal a gente ficar na zona de rebaixamento, mesmo sendo este um ano de estreia da Onça Pintada na divisão. Quanto mais longe a gente ficar da zona de perigo, melhor. Vamos falar desse jogo, mas antes, roda a vinheta. E para você que está conhecendo agora o nosso canal, não esquece de fazer a inscrição, pessoal. É sempre muito simples. Vocês conhecem a dinâmica do YouTube, tem um botãozinho aí, se inscrever, clica nesse botão, compartilha esse vídeo para geral, deixa aquele joinha, provando aí que você gostou do nosso conteúdo. Se não gostou, dá um dislike, mas tenho certeza que você vai gostar. E é claro, comenta também o que você achou dessa partida, gente. Eu, pessoalmente, achei uma partida onde a Onça Pintada mostrou muito mais segurança, né? Se faltou segurança ali no jogo contra o Novo Horizontino, jogo esse, aliás, que o clube já fez uma representação contra a arbitragem, e a gente endossou a crítica aqui no vídeo passado, porque realmente o árbitro inventou um escanteio ali que acabou culminando no gol do time paulista. E por falar em passado, né, o Curitiba não anda tendo vida fácil quando joga aqui do Amazonas. É a última vez que ele teve, não foi nem, podemos dizer que foi uma vida fácil, mas foi mais ou menos, né? Foi em 2009, quando ele enfrentou o Holanda pela Copa do Brasil. Naquela época, o regulamento dizia o seguinte: se o time mais bem ranqueado jogava na casa do adversário, se ele vencesse por 3-0, ele eliminava ali a necessidade do jogo de volta. E o Curitiba não conseguiu fazer esse 3-0, o jogo foi 2-1, obrigando o jogo de volta, e lá, no jogo de volta, o Holanda perdeu por 3-0, mas enfim, deu um pouquinho de trabalho ali, pelo menos forçou o jogo de volta naquele momento. Mas a vida do Curitiba eliminando um clube amazonense acabou ali, porque dali em diante, em 2013, teve o Nacional metendo aquela goleada por 4-1 em cima dos caras. Os caras chegaram aqui achando que não iam ter muita dificuldade, estavam comemorando o título do Campeonato Paranaense, e o time ali comandado pelo Lana, né, que tinha o Danilo Rios, o Roberto Dinamite e companhia, acabou metendo esse 4-1. No jogo de volta, lá no Couto Pereira, o Nacional perdeu de 1-0 e ficou com a vaga. Passamos aí para o ano de 2020, um pouquinho ali antes de tudo ser fechado por conta da pandemia. Quem venceu, quem eliminou o Curitiba na Copa do Brasil foi o Manaus, num gol ali do Rossini. E esse jogo o Sassá, do Amazonas, com certeza deve lembrar, porque ele estava jogando no Curitiba e acabou perdendo um pênalti para o Jonathan. E aí a gente chega agora, aqui no ano de 2024, Campeonato Brasileiro da Série B, e dessa vez quem fez as honras da casa, quem fez questão de manter essa escrita de não perder para o Curitiba foi o Amazonas FC, que foi lá com o gol do Miranda e garantiu esses 3 pontinhos importantíssimos aí, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, mantendo aí a freguesia do Curitiba. E essa freguesia está mantida, porque não vai ter mais jogo do Curitiba aqui em Manaus esse ano. O próximo jogo é lá no Couto Pereira, mas é aquela coisa, né, bicho? Dá até para o Amazonas sonhar aí com mais uma vitória, quem sabe aí 6 pontos garantidos em cima do Curitiba nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vamos acompanhar aqui a coletiva do técnico Rafael Lacerda, que, entre outras coisas aqui, começou falando aqui, respondendo a pergunta do nosso colega, sobre as críticas que o Matheus Serafim vem sofrendo da torcida. Primeiro que o torcedor, ele é torcedor, ele tem todo o direito, né? Ele está pagando ingresso, ele é sócio, então ele tem o direito de cobrar, de criticar. Mas eu sempre costumo dizer, né? Xingue o treinador, né? Deixa os atletas para dar um descanso, um refresco para os atletas, então xingue o treinador. Mas essa questão da torcida faz parte, acho que o jogador tem que aceitar a cobrança, assim como eu tenho que aceitar, faz parte, e eles são profissionais e sabem disso. Esse volume pelo lado esquerdo, a gente trabalhou isso. O Tavares, eu gosto do Tavares construindo mais pelo lado direito, né? Ou centralizado ou mais pelo lado direito. E muito em cima do estudo do adversário, a gente optou em o Tavares ficar mais pelo lado esquerdo e deu certo, né? O Tavares
dispensa, né, comentários da qualidade do Tavares. E daí eu vou estar chovendo no molhado. O Tavares é um atleta que foi o que trouxe para o Amazonas, então eu sei que ele pode produzir. Só que a gente tem que converter em gols, né? Muito volume pelo lado esquerdo. O Tavares, principalmente o Tavares, conseguindo deixar o Serafim no mano a mano. Então a gente precisa trabalhar melhor essa situação e a gente está numa evolução muito grande, na minha opinião, coletivamente e também individualmente. Então a gente espera que nos próximos jogos a gente aproveite mais essas situações que não só o Tavares, mas os outros atacantes e os meias conseguem produzir e construir para a equipe. E o Lacerda também falou, né, sobre a importância dessa vitória, desse peso que sai das costas, aí depois da derrota para a Chapecoense e do empate frustrante contra o Novo Horizontino. Frustrante, aliás, palavra que o Lacerda aqui já está cansado de dizer que não concorda e não gosta. Não, assim, eu concordo com a tua colocação e também a colocação de falar que é frustrante, é que eu acho a palavra frustrante um pouco forte, né? Até me perguntaram no último jogo sobre essa palavra, porque assim, nós enfrentamos a Chapecoense aqui e fizemos um grande jogo. Muito volume, chances claras de gols, cara a cara com o goleiro. E, então, assim, o resultado ele frustra no final. E principalmente contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino ano passado não subiu por 1 ponto. Ontem, por exemplo, o Novo Horizontino foi contra o Sport, venceu fora de casa, mas daí eu concordo, quando tu faz um jogo do nível que a gente fez lá em São Paulo, com volume de jogo, qualidade, né, triangulações, aí o resultado final ele é frustrante. Eu não digo que tu tira um peso, né? O futebol, eu digo para os atletas, cara, talvez o que eu passei aqui ano passado, eu perdi um pouco não, total o medo do que pode acontecer. Cara, se amanhã acontecer, se perdeu, amanhã vai fazer o quê? Se tu vai sair do clube ou não, uma derrota, o mundo não acaba amanhã. Então eles têm que ter essa personalidade, essa percepção de que tem que tentar o grande lance. Falei pro Tavares antes, cara. O Tavares está vivendo um momento, eu vou falar de novo dele aqui, né? Mas ele está vivendo um momento muito bom. Então ele tem que chamar o jogo para ele, e às vezes o Tavares erra e o torcedor implica, né? Tá no direito dele, mas é o cara que vai errar. Se ele não tentar, ele não vai errar, mas também não vai fazer o diferente. Então eu dou essa vamos dizer assim, essa liberdade, essa confiança dos atletas tentarem. E, logicamente, que esses jogadores mais decisivos, eles vão errar mais. Mas o que eu disse para os atletas não é tirar o peso. Eu acho que as últimas atuações do Amazonas não condizem com a posição na tabela. Então, assim, o que nós precisávamos hoje é uma vitória, sair da zona incômoda ali do rebaixamento, e nós precisamos ter uma sequência de vitórias, de bons resultados, porque nós temos elenco, né, e também vai ter a janela agora, e nós vamos contratar para brigar na parte de cima da tabela. Lacerda também falou do desempenho da equipe sem bola. Quando eu cheguei aqui, eu conversei com quase todos os atletas, né? Principalmente os jogadores que, de certa forma, eu tenho confiança. E o que eles me relatavam muito é isso, eles estavam com a necessidade de jogar mais, de propor mais jogo. Talvez eu poderia colocar só o meu modelo de jogo, mas eu preciso entender o que os atletas, não o que os atletas estão querendo, mas o que os atletas podem. Então a gente tentou, a gente não conseguiu ainda trabalhar tudo que eu quero, porque eu fui muito em cima disso. Analisei todos os jogos, eu analisei até os últimos jogos do Campeonato Estadual, os jogos finais, analisei todos os 6 jogos da Série B, para entender o que os jogadores estavam falando. E eu percebi. Então, assim, a gente tentou, de certa forma, que o time tenha mais a posse de bola. Por quê? Porque tem muita qualidade. Então, a gente está fazendo isso muito nos treinamentos, até mesmo nos treinamentos que não dá para cobrar tanta intensidade. Nós estamos trabalhando muito essa questão de ter a bola, de gostar de ter o jogo. Essa questão da pressão alta. Às vezes as pessoas têm que entender que não é a todo momento que dá para pressionar. O Tavares, vou dar um exemplo de quem jogou hoje. A gente tem 2 jogadores de velocidade do lado, que é Enio e Serafim, e que eles aguentam fazer essa pressão alta, só que hoje eu tinha Tavares e Jô. Se eu cobrar do Jô e do Tavares que eles tenham a mesma intensidade de marcação que tem o Enio e o Serafim, vocês podem ter certeza, todo jogo eu vou ter. E não é só o Jô. Se tiver ali o Sassá, se tiver no lugar do Tavares, se tiver o Torres, eles não vão aguentar mais que 45 minutos. Então a gente tem que dar uma mesclada. Hora pressiona, hora não pressiona. Hora pressiona, hora não pressiona. Mas vendo assim um contexto do que eu estava vendo antes no Amazonas, acho que a gente está conseguindo propor mais jogo, ter muito volume e principalmente conseguir pressionar e marcar os adversários no campo deles. Ele explicou também a curiosidade do Tavares não ter atuado com a camisa 10 e também falou sobre a ausência do lateral Patrick. A numeração sempre é eu que defino, né? Só que esse ano, quando eu cheguei aqui, até foi, né, o André que me passou que alguns jogadores estavam com a numeração fixa, né? Não é todos.
E ontem, na minha escalação, eu botei o Tavares com a 10, que é o número que ele usa. Só que até é uma coisa que eu acho bem simples, né? Porque botaram um patrocínio, né, na camiseta e não ficou pronto da camisa 10. Foi só que me passaram. Tanto que o pessoal da rouparia, é engraçado, o pessoal me passou, né, antes do jogo, o Tavares vai jogar com a 8. Aí como eu me preocupo assim, porque eu sei que tem jogador que tem aquela vaidade, né? Eu me dei o trabalho de ir até o Tavares e falar: Tavares, tu viu que tu vai jogar com a 8? Ele me olhou: tá, qual o problema? Eu falei: não, beleza. É que o Tavares, eu brinco que é dos nossos, né? Então ele, de boa, mas foi uma questão do patrocínio, que eu vi, não sei nem qual é o patrocínio que estava ali. E a outra pergunta do Ezequiel. O Ezequiel, eu me disse que foi mais, pesou posterior, no intervalo do jogo, pesou posterior dele. Mas assim, acho que não foi lesão grave, acho que foi mais desconforto mesmo. Sobre o Patrick, eu acho que quem pode responder essa pergunta melhor é a diretoria. Ele não se faz presente mais nos treinamentos desde a véspera da viagem para São Paulo. Primeiro foi passado para mim que era questões pessoais, que ele ia resolver, mas assim, talvez o presidente ou o Leixeva pode te dar mais detalhes. Mas ele não treinou mais com a gente desde a nossa viagem para São Paulo. Ele disse para mim, assim, porque o que é a minha preocupação? No intervalo, o pessoal veio e relatou que ele estava com a posterior pesada. Ele já vinha com probleminha durante a semana. Ele disse que não puxou nem nada. Foi mais desgaste, acho que natural, assim. E torcer para que não tenha nenhuma lesão. O treinador também falou sobre o desempenho do Miranda e essa briga pela titularidade na zaga da Onça Pintada. Sobre essa competitividade que tem interna, isso é fundamental, né? E quando a gente faz as trocas e dá certo, tu premia o grupo, né? Faz 2 jogos que eu optei pelo Jô, né? E o Sasaki, talvez seja um dos maiores, talvez ao lado do Tavares, um dos jogadores mais importantes da história do Amazonas. O Jô do Sasaki continuou trabalhando firme, forte, elevando o nível de treino. Na defesa, logo que eu cheguei aqui, o Miranda vinha de uma suspensão, eu utilizei Ivan e Diogo, eles foram muito bem. Eu tenho essa preocupação com os atletas, então chamei o Miranda para conversar e ele disse: professor, super entendo, né? O Ivan fez bons jogos, contra o Novo Horizontino eu tinha que optar, né? O Miranda e o Ivan fizeram bons jogos, eu estou preocupado muito com a questão de bola aérea, nós sofremos de novo hoje aqui, né? Até enaltecer o trabalho do Silvio, né? Porque as atuações do Marcão né, estão lá em cima, muito mérito do treinador de goleiro, do Silvio. E é isso, cara, é competitividade entre eles, assim como tem os outros zagueiros do elenco. É importante ter isso, tem que ter competitividade em todos os setores, competitividade na lateral esquerda, competitividade no meio, no ataque. Então, assim, quem ganha com isso é o Amazonas. Tinha mais algum ponto? O Cauã. Cara, nem vamos falar muito, né? Ele tá bem, né? Deixa ele lá, tá. É novo, né? Tem 19 anos, está muito bem, mas ele tem que manter a corda esticada. É um jogador com muito potencial, mas já falei para ele. Ele está jogando 2 jogos muito bem, só que ele tem que treinar bem também. Então tem que manter a corda esticada, mas está bem, muito bem. Bom, agora vamos ouvir o autor do gol da vitória, o zagueiro Miranda. Sobre o gol, eu fico muito feliz. Estava buscando esse primeiro gol, quase saiu ali no primeiro tempo, ali com a bola na trave. Mas fico feliz de poder ajudar meus companheiros. Sobre a vitória, a gente estava precisando muito. Agora, encarar uma sequência de 2, 3 jogos, principalmente ganhar fora de casa, para que a gente possa conseguir coisas grandes dentro da competição. Cara, eu fico muito, muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui. No jogo do Novo Horizontino, eu estava fazendo uma boa partida. Acho que no finalzinho ali, naquele gol ali, dava para eu tirar essa bola, apesar que eu não vi por causa do refletor, mas não tem que arrumar desculpa. No jogo de hoje eu me concentrei, sabia que poderia vir uma bola na nossa jogada de bola parada, né? Porque o Lacerda treinou muito durante a semana, tanto defensiva tanto como ofensiva. E hoje não foi diferente, sobrou 2 bolinhas, né? E uma pude fazer o gol. É isso, galera. Vou ficando por aqui, mas como vocês sabem, no canal do Leandro Lima, o futebol não para.